Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7. Nós iremos ler do versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo 7. Antes da leitura, nós queremos saber se tem alguém nos visitando. Se tiver alguém que esteja nos visitando, que ainda não pertence à igreja, dê um sinal com a sua mão. Algum visitante nesta noite? Ninguém? Amém? Então, que Deus possa abençoar a todos que estão aqui. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, diz o seguinte, uma palavra bem conhecida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez, eu quero entregar, ó Deus, a minha mente e o meu espírito sobre a Tua direção. E mais uma vez, ó Pai, eu peço que a direção do Teu Espírito esteja me conduzindo. Que eu não venha falar, ó Pai, somente aquilo que é da minha vontade, do meu entendimento, do meu conhecimento, mas a palavra, ó Deus, que já está preparada no trono da Tua glória, a palavra, ó Deus, que será útil para a correção, para o alimento, ó Deus, para o direcionamento da Tua igreja, pois o Teu Espírito conhece o coração de cada um, o Teu Espírito conhece a necessidade de cada um e sabe o que cada um veio buscar nesta noite. Ó Deus, nós entregamos a nossa mente cativa à Tua vontade, para receber, ó Deus, tudo aquilo que o Teu Espírito Santo julgar necessário para as nossas vidas nesta noite. E também na autoridade do nome de Jesus, nós queremos repreender tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, tudo aquilo que o inimigo preparou, ó Deus, para que Teus filhos não entendam esta palavra. Nós tornamos nulo agora a ação do inimigo e declaramos que o Teu Espírito tem liberdade, ó Deus, para levar ao coração a palavra que será ministrada. Eu quero apenas falar aos ouvidos, ó Pai, mas que o Teu Espírito, que conhece o coração de cada um, possa fazer aquilo, ó Deus, que é necessário para que esta palavra, ó Deus, encontre um lugar especial na vida de cada um, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. O tema desta palavra é construindo sobre a rocha. Deus usa algumas coisas do mundo físico para explicar o mundo espiritual. O que nós entendemos, na verdade, é que o mundo físico ele é apenas um reflexo do mundo espiritual. O mundo físico ele imita o mundo espiritual. Há poucos dias atrás, nós ministrando no CTL, e nós estávamos falando sobre isso. A maioria das pessoas tem a tendência de olhar apenas para o mundo físico como se esse mundo físico ele fosse independente ou individual do mundo espiritual. Mas o que nós precisamos entender é que tudo que acontece aqui é porque antes já aconteceu no mundo espiritual. Então, o mundo físico é como se fosse um espelho que apenas recebe o reflexo do mundo espiritual. O mundo físico, ele reflete, o mundo espiritual, ele reflete no mundo físico, e para que alguma coisa aconteça aqui, primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. Então, Jesus usou aqui um exemplo do mundo físico, porque é aquilo que nós mais conhecemos. O conhecimento do mundo espiritual, ele não é, na maioria das vezes, tão profundo. Então, ele usou o exemplo de uma construção. E ele diz que existe duas construções. Existe aquele que construiu sobre a rocha e existe aquele que construiu sobre a areia. E uma construção, a que foi construída sobre a rocha, ela tem um exemplo de uma construção sólida que resiste a qualquer coisa. Resiste à tempestade, resiste aos ventos, resiste ao tempo.
E a construção sobre a areia, aquela construção frágil que não resiste à tempestade. O que nós precisamos entender é que Jesus não se referia a uma construção física, e sim a uma construção espiritual. E por isso faz toda a diferença. Se você fosse construir a sua casa, ou você que construiu a sua casa, você construiria a sua casa aqui com risco de desabamento? Lógico que não. Você quer construir o melhor. Você vai procurar um bom construtor, uma pessoa com experiência. Você vai querer que essa casa tenha alicerces sólidos, certo? Porque uma construção, ela depende muito dos alicerces. Então você iria fazer o seu melhor, o melhor que você pudesse para construir a sua casa aqui. E a pergunta é, e no mundo espiritual, que construção você está erguendo? Que casa você está construindo no mundo espiritual? No mundo físico nós temos a preocupação de escolhermos sempre o melhor. E no mundo espiritual, como é que está? A sua construção, ela está sendo sólida, está sendo bem edificada? Podemos desfrutar da construção sólida aqui na glória. Há também o entendimento que uma construção, essa construção espiritual, ela se refere apenas quando estivermos na glória com Cristo, quando subirmos para o céu. Mas a palavra de Deus diz que essa construção sólida ela precisa ser aqui, porque aqui nós desfrutaremos. João 10,10 diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Certo? Então essa construção espiritual aqui, ela nos traz uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É que nós teremos o que nós precisamos, tudo que é necessário para que a nossa vida aqui seja boa, para que a nossa vida aqui seja alegre, seja pacífica, e tenhamos tudo que necessitamos, todas as nossas necessidades, elas sejam supridas. Este texto que nós acabamos de ler, ele é o final de um grande sermão, conhecido como o Sermão do Monte, o melhor e maior sermão de todos os tempos. O sermão que traz mais conhecimento, que traz mais informação e que traz a maior base que nós precisamos para vivermos o Evangelho. O que é necessário para que a nossa construção espiritual seja firmada na rocha? Porque uma coisa nós sabemos que existe uma construção espiritual e que essa construção espiritual ela precisa ser uma construção sólida. Essa construção precisa ser construída sobre a rocha. Mas o que é necessário? Nós estamos num culto de quê? De ensino da palavra. Eu acho que não por acaso é o culto que dá menos gente. O culto de domingo é sempre um culto cheio. Mas o culto em que traz o ensino da palavra é um culto que vem pouca gente. Por quê? Poucas pessoas estão interessadas em uma construção sólida que vai lhe garantir esta vida abundante, segundo João 10:10. Então nós precisamos conhecer alguma coisa, nós precisamos de algum conhecimento para que possamos construir sobre a rocha que vai nos garantir uma vida espiritual abundante, tanto aqui quanto na glória. E eu quero falar apenas de algumas coisas aqui que são necessárias para que essa nossa construção seja realmente sobre a rocha. E a primeira dela é o alicerce. O que é o alicerce, amados? Qual é o alicerce de uma vida espiritual sólida? É a palavra. Sem a palavra não existe uma construção sólida. A palavra é o alicerce. Tudo na nossa vida deve ser alicerçado na palavra. O que resiste qualquer coisa na vida espiritual é o conhecimento da palavra. Não é uma adoração, não é a unção, não são os dons espirituais, não é a forma de adorar, não é a forma de cultuar, não é a alegria no templo. O que resiste é a palavra, certo? Um crente que tem o alicerce da vida espiritual baseado na palavra, que detém os conhecimentos necessários, que sabe discernir a palavra, que sabe entender a palavra, aconteça o que acontecer, ele vai permanecer firme.
Mesmo que haja testemunho, mesmo que haja queda, mesmo que haja fracasso de grandes líderes, como nós temos visto, mas a nossa construção ela deve ser firmada na palavra de Deus. Porque enquanto existir ser humano sobre a terra, enquanto existir homem sobre a terra, vai existir falhas. Mas a palavra de Deus, ela não falha. Portanto, a nossa construção não deve ser baseada no homem, não deve ser baseada nos ensinamentos humanos, não deve ter nossa base em experiências de homens, porque senão nós vamos nos frustrarmos e vamos desistir da nossa vida espiritual. Então, existe uma construção sólida, mas essa construção sólida deve ser baseado na palavra. Tudo na nossa vida tem que ter a base na palavra, até as coisas que nós consideramos mais simples, como o nosso testemunho como cristão, ele tem que ter uma base na palavra. Porque muitas pessoas acham que tem um bom testemunho cristão, até citam a palavra, citam a Bíblia, conhecem versículos decorados, conhecem trechos inteiros da Bíblia decorados, pregam usando a palavra, mas não têm um bom testemunho da palavra. E o que acontece? Há um desvio, e com isso as pessoas também seguem por este desvio. Então o nosso testemunho precisa ter a nossa base na palavra. O amor, o simples amor, ou o complexo amor, como vocês queiram entender, ele precisa ser baseado na palavra, porque quando o amor não tem sua base na palavra, ele é um amor egoísta. E o amor que é ensinado na palavra é o amor altruísta, é o amor que não requer os seus próprios interesses, é o amor que não visa o seu interesse, é o amor que não vê limites, é o amor que transcende a qualquer entendimento humano. Então, se nosso amor não for baseado na palavra, será um amor falho. A nossa oferta, por exemplo, ela tem que ser baseada na palavra. A Bíblia diz que nós temos que dar com a mão direita para que a esquerda não veja. Tem muitas pessoas que ofertam, mas por algumas motivações erradas, ofertam apenas querendo os benefícios, ou ofertam para agradar uma igreja, agradar um líder ou agradar qualquer outra coisa. Então, se a nossa oferta não tiver a base sólida da palavra, se não tiver seguir os ensinamentos da palavra, ela também não tem nenhum valor. A profecia, quando é que a profecia tem valor? Quando a profecia é baseada na palavra. Vocês estão entendendo? Que tudo na nossa vida tem que ter uma base na palavra. A humildade. Até a humildade ela precisa de base na palavra, porque senão existe aquela falsa humildade, né? Aquela pessoa que diz ser humilde, mas no fundo ele é orgulhoso. Eu lembro de uma vez eu brincando no congresso de homens, e tinha um amigo nosso lá, faz muito tempo que eu não vejo, a gente passa às vezes muito tempo sem se ver, mas todas as vezes que a gente se encontra, ele lembra disso e ele repete isso. Nós estávamos falando sobre humildade, e eu disse assim que eu sou uma pessoa muito humilde. Eu estava até escrevendo um livro sobre humildade. Ele disse, rapaz, estou escrevendo um livro sobre os 10 homens mais humildes do mundo e como eu treinei os outros 9. Ele caiu na risada, né? Então as pessoas têm um falso conceito de humildade, certo? E acham que ser humilde é você ter uma aparência de alguém que é bom. Ser humilde é a aparência de alguém simples, quando ser humilde é realmente fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. A misericórdia, a esmola, a oração, o nosso culto, a nossa adoração, tudo tem que ter a base na palavra. Vocês estão entendendo por que a palavra é o alicerce? Porque sem esse alicerce nada funciona. Sem esse alicerce não existe uma construção. Quando nós entendemos que tudo isso, profecia, humildade, misericórdia, esmola, oração, bens, culto, adoração, tem que ter a base na palavra, começa a surgir uma outra pergunta que precisa ser feita. Já que nós estamos no culto de ensino da palavra, surge uma outra pergunta. Então, como é que está o seu conhecimento nesta palavra para você ter essa base em tudo isso? Como está o conhecimento que baseia todas essas atitudes suas, todas as suas atitudes através da palavra?
A palavra é a nossa base, um bom exemplo disso que nós temos na Bíblia são os irmãos de Bereia. O que os irmãos de Bereia faziam? Quando chegou lá o ensinamento da palavra, o que eles faziam? Quem é que sabe o que acontecia na igreja de Bereia? Eram os apóstolos que estavam ensinando, eram os discípulos de Jesus que ensinavam, mas o que eles faziam? Eles examinavam nas escrituras para ver se era assim mesmo que ele estava ensinando. Por que nós precisamos disso, amados? Porque existem muitos ensinamentos que usam as escrituras, mas não estão de acordo com as escrituras. E nós precisamos deter o conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que ouvir tudo e reter apenas o que é bom. Um dia desses eu estava em casa, procurando algo para assistir, e achei lá tinha um padre pregando, e eu achei muito interessante a palavra dele, e comecei a assistir. Quando eu percebi, já tinha assistido a palavra toda. Muitos ensinamentos bons. Alguma coisa levava para a adoração a ídolos, mas isso eu deixei de lado. Eu ouvi tudo e retive o que é bom, e aprendi muitas coisas, e já usei muitas coisas do que eu aprendi com ele em ministrações, certo? Por quê? Para que nós façamos isso, nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter um filtro para reter o que é bom, tirar o que não é bom e reter o que é bom. Mas para isso nós precisamos primeiro ter o conhecimento. E como conhecer essa palavra? Só existe uma forma, irmãos: lendo, meditando, estudando, pesquisando, ouvindo. Precisamos saber quem ouvir também. E praticando. Porque o conhecimento, o entendimento, a informação, sem a prática, ela também não tem nenhum valor. Ler um bom livro vai te ajudar muito. Todas as vezes que eu estou ministrando também no CCC, eu dou o seguinte exemplo: para se escrever um bom livro, leva às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem livros que a pessoa leva 10 anos pesquisando para escrever aquele livro. Ou seja, aquela pessoa investiu 10 anos da vida dele num conhecimento que você pode ter em 15 dias. Você pode avançar 10 anos em 15 dias. Vocês estão entendendo a importância de ler um bom livro? E esse bom livro, ele traz o quê? Ele traz o alicerce que você precisa na palavra. Você já pensou que você adiantar 10 anos em 15 dias? Porque alguém investiu tempo para escrever aquele livro. E você tem as suas mãos para deter aquele conhecimento que a pessoa levou 10 anos pesquisando para escrever. A palavra deve nos tirar do nível da informação para o nível do conhecimento e da prática. A palavra não pode ser apenas uma informação que nós temos. Informação por informação, muitos têm. Alguns cantores de MPB, principalmente os mais antigos, porque hoje nem isso existe mais, as músicas não têm mais nenhum sentido, mas eu conheço muitos cantores que usavam a Bíblia, né? Que entendiam algumas profecias bíblicas e colocavam em suas músicas. E por que ele não tinha a sua vida transformada? Porque era apenas a informação, e não o conhecimento e a prática. Não tinha uma revelação da palavra. E nós precisamos, além do conhecimento, além da informação, nós precisamos da revelação. Quem faz o CCC também deve saber sobre isso. Lá nós aprendemos sobre o que é a palavra logos e qual é a palavra rema. O logos é apenas o que está escrito, a palavra rema é a que vem a revelação. Mas para que haja a palavra rema, precisa haver o logos. Eu preciso ler, eu preciso ter a informação, para que da informação venha a palavra revelada, que é chamada de palavra rema. A promessa é feita somente para quem pratica. O que a Bíblia diz? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica.
Portanto, não é apenas ouvir. O ouvir a palavra não constrói um alicerce. O que constrói esse alicerce é ouvir e praticar. É muito claro, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Não é apenas quem ouve a palavra, é quem ouve e pratica. A construção ela é sólida quando nós transformamos a palavra em prática. Aquilo que nós ouvimos deve se tornar um estilo de vida, deve se tornar uma prática de vida, porque senão ela não vai construir o alicerce que é necessário. Nós somos aperfeiçoados pela palavra. 1 de João 2, de 4 a 6. Se você puder conferir comigo, 1 João 2, 4 a 6, diz o seguinte. 2, 4 a 6. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Mais uma confirmação de que a palavra, ela é para ser praticada. A palavra ela tem a função de aperfeiçoar nossa vida em Cristo. O aperfeiçoamento da palavra, ele nos traz uma blindagem contra as provações, ele nos traz uma blindagem contra os falsos ensinamentos, ele nos traz uma blindagem sobre os desvios doutrinários, que são praticados em benefícios próprios, e também nos traz uma blindagem contra as investidas do maligno. Certo? Então, esta palavra, ela deve nos servir para que nós sejamos blindados contra todas estas coisas. Precisamos conhecer a autoridade que nos é conhecida na palavra. Você sabia que a palavra nos dá autoridade? E muitas vezes nós estamos sofrendo com algumas situações na vida porque não temos o conhecimento dessa autoridade que a palavra nos dá. Lucas 10, 19. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todas as forças do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vocês estão entendendo a autoridade que nós temos na palavra? Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Às vezes perdemos a bênção por não conhecermos a palavra, ou sofremos derrotas por não conhecermos a palavra. Nós, às vezes, somos derrotados apenas por não conhecermos a autoridade que temos na palavra. A autoridade para repreender algumas coisas, algumas investidas do maligno. Por que muitas vezes falta autoridade na palavra? Por falta de conhecimento. Às vezes nós perdemos bênçãos por falta de conhecimento da palavra. Às vezes nos falta fé para agirmos pela palavra. Domingo nós ministramos e falamos alguma coisa sobre isso. Às vezes, nós não temos fé o suficiente para recebermos a palavra e tornar essa palavra algo real em nossas vidas. Se nós formos olhar, vamos ter muitos exemplos bíblicos de pessoas que tomaram posse da palavra e obtiveram grandes vitórias. Nós podemos lembrar aqui da pesca maravilhosa. O que foi que aconteceu na pesca maravilhosa? O texto diz que Jesus chegou, pegou um barco, e esse barco era de Simão Pedro, e começou a ensinar. Depois que ele ensinou, ele olhou Pedro e disse, agora lança-te ao mar para pescar. E o que foi que Pedro disse? Senhor, eu já pesquei a noite toda e nada consegui pegar, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Não sei se vocês estão entendendo, amados, o poder que tem a palavra.
Ele já tinha pescado a noite toda, ele não tinha conseguido pegar nada, mas quem foi que liberou a palavra? Foi Jesus. Ele não foi confiando nele, ele foi confiando sobre a palavra. Ele sabia que Jesus tinha empenhado a palavra. Ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E às vezes nós perdemos muitas bênçãos, porque nós recebemos a palavra e não sabemos usar esta palavra. E o texto diz que ele foi, lançou as redes sobre a palavra, e o que aconteceu? Pegaram uma grande quantidade de peixe, que foi preciso outros barcos virem, e ambos os barcos foram cheios, ao ponto de quase afundar. Será que você não está perdendo muitas coisas por não saber fazer uso da palavra que é liberada? Quantas promessas temos na palavra de Deus e não desfrutamos de nenhuma delas? Por quê, amados? Porque falta o quê? Conhecimento desta palavra. Quantas vezes nós somos derrotados por alguém bem mais fraco do que nós, porque nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, é apenas literal. Nós temos autoridade para pisar sobre o inimigo, e nós somos às vezes derrotados por este inimigo, por falta de conhecimento da palavra. Você está sendo derrotado a maioria das vezes por alguém mais fraco que você, por alguém que você tem autoridade sobre ele, e você está permitindo que essa pessoa, que deve ser submissa à sua autoridade, derrote você por falta de conhecimento e de autoridade nesta palavra. Não está construindo com o alicerce que deve ser necessário, porque não detém os conhecimentos necessários da palavra. Às vezes erramos por não conhecermos a palavra. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Vocês sabiam que os erros mais comuns, os mais praticados, não são os erros cometidos propositalmente, mas por falta de conhecimento? Esses são os mais graves, amados. Os erros que não são cometidos propositalmente. Porque quando a pessoa está cometendo um erro e ele sabe que aquilo está errado, logo depois ele se arrepende. Principalmente quem sabe que está errado, principalmente quem conhece a verdade. Mas os maiores erros, eles são praticados por falta de conhecimento da palavra. É aquilo que ele está fazendo, achando que está correto. As pessoas às vezes sofrem por exploração financeira, por não conhecer a palavra. Sofre servindo pelo medo. E esse medo ele foi utilizado por muito tempo pelo romanismo. E ele permanece entranhado nas igrejas até o dia de hoje. A maioria das pessoas, eles estão vindo para a igreja por quê? Por amor ou por medo? Na maioria das vezes por medo de ir para o inferno. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai ser condenado. Se você não fizer isso, você vai ser castigado. Se você não fizer isso, você vai sofrer as consequências. Por isso as pessoas não conseguem desenvolver o evangelho genuíno e puro, porque está praticando por medo e não por amor. Está praticando por medo e não pelo verdadeiro propósito, que é de servir e adorar a este Deus. A maioria das pessoas entende Jesus como aquele carrasco que está lá em cima com um chicote na mão, só esperando alguém pecar, para ele descer o chicote. Infelizmente, amados, a visão de muitos é isso. Não é a visão daquele Deus de amor. Não é a visão daquele Deus que estende a mão. Sabe por quê? Porque se as pessoas forem presas pelo medo, é mais fácil. É mais fácil controlar alguém pelo medo do que pelo amor ou do que pelo verdadeiro ensinamento. Então, os maiores erros cometidos não são os erros deliberadamente ou os erros propositalmente,
mas os erros por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, as pessoas às vezes sofrem restrições a lazer. É proibido você fazer isso, é proibido você ir aqui, é proibido você ir ali, não é? E as pessoas seguem e obedecem porque falta o conhecimento da palavra. Por medo, as pessoas cometem até erros mais graves como idolatria, orgulho, comercialização do evangelho, heresias, mundanismo e o pior dele, que é a religiosidade. Então, entenda uma coisa: se você não tiver o conhecimento que você precisa na palavra, você pode estar sofrendo algumas coisas por imposição de alguém que, às vezes, eu quero acreditar, porque principalmente nesses últimos dias, eu tenho tentado acreditar nisso, que pessoas de coração bom, que pessoas que estão fazendo, trazendo alguns ensinamentos, eles acreditam que estão falando a verdade, ou eles acreditam que estão dizendo a verdade. Porque se não for dessa forma, fica difícil nós entendermos o que está acontecendo, principalmente nesses últimos dias. Às vezes eu me recuso a acreditar que aquela pessoa está falando por maldade, mas eu acredito que está falando apenas por falta do verdadeiro conhecimento da palavra. Então as pessoas sofrem muitas privações. Eu conheci, não sei se hoje ainda existe, mas na minha juventude, muitos irmãos não podiam ter televisão em casa, porque era pecado. Pessoas vivem vestidas de formas inadequadas para o ambiente que nós vivemos, para o estado que nós vivemos, de calor, por falta de conhecimento da palavra. Pessoas são exploradas espiritualmente, pessoas são exploradas financeiramente por falta de conhecimento da palavra. Pessoas são usadas para muitos fins por falta de conhecimento da palavra. Portanto, amado, já chegou o tempo de você conhecer, de você se aprofundar um pouco mais, de você ler, de você estudar, de você aproveitar a palavra que é ministrada, de você buscar um crescimento, de você buscar um conhecimento que te dê liberdade para você cultuar a Deus, liberdade para você seguir este Deus, sem ser aprisionado por aqueles que têm transformado muitas vezes a igreja em comércio e em muitas outras coisas. É sempre bom aprimorarmos nosso conhecimento, lendo bons livros, ouvindo boas mensagens. É lógico que nós precisamos ter cuidado com a fonte. É bom conhecermos os fatos históricos, usos e costumes, as tradições de época. Porque às vezes nós lemos um texto bíblico e não podemos entender aquilo com o que nós vemos hoje, com as tradições de hoje, com o conhecimento de hoje. É preciso nós entendamos um contexto, a época em que foi escrito, o que era que acontecia quando esse texto foi escrito. Às vezes textos que foram traduzidos, ele perde um pouco da sua força. Então não é necessário, não é suficiente apenas ler, mas você precisa se aprofundar um pouco mais naquilo ali. A sua curiosidade precisa ser aguçada para que você se aprofunde um pouco mais. Esses dias eu ministrando, acho que foi nas 12 horas de adoração, eu falei sobre o arrependimento. Como a palavra arrependimento perdeu a força quando ela foi traduzida para a nossa linguagem, para o português, né? Hoje arrependimento é apenas um remorso por algo que ele fez. Ou tipo assim, eu fiz, mas agora eu estou sentindo que não deveria ser feito. E isso é traduzido como arrependimento. Mas a palavra arrependimento, ela vai muito mais longe do que isso. O que é arrependimento? Arrependimento é retorno à origem. Arrependimento é voltar, é o techuvá que nós estudamos naquele dia. Retorno às origens. Arrepender-se é
retornar ao que era antes. Então, se nós não tivermos esse conhecimento, nós vamos ter uma doutrina enfraquecida e seremos usados por pessoas que, às vezes, até com boa intenção, têm introduzido doutrinas não condizentes com o Evangelho no meio das igrejas. Por isso, torna-se necessário analisarmos que tipo de construção estamos erguendo. Vale lembrar que os benefícios dessa construção não se restringe apenas à nossa vida aqui, mas à vida na glória, como foi falado no início. Que tipo de construção você está erguendo? Porque o entendimento natural, quando nós lemos esse texto, é apenas o que foi construído sobre a rocha. Construir sobre a rocha somos nós, que estamos na igreja. Somos nós que aceitamos Jesus. Mas será que a sua construção está realmente sobre a rocha? Será que você detém os conhecimentos necessários para ter a autoridade da palavra? Para saber lançar mão da palavra? Para saber caminhar na palavra? Para saber agir conforme a palavra? Para saber utilizar essa palavra quando ela é liberada? São coisas que nós precisamos fazer essa pergunta. A pergunta que deve ser feita é: onde está firmada a sua construção? Ela está preparada para enfrentar as tempestades? A maior preocupação é: muitos estão até preparados para enfrentar as tentações, para enfrentar as provações, para enfrentar os reveses da vida, para enfrentar muitas vezes até os falsos testemunhos, mas muitos não estão preparados para enfrentar as falsas doutrinas. Sabe por quê, amados? Porque o perigo não é o pecado que tem a forma de pecado. O maior perigo é o pecado que não tem aparência de pecado. O que mais tem assolado as igrejas não são aquilo que temos certeza que é errado, e sim aquilo que tem aparência do que é certo. Existem milhares de pessoas seguindo a Cristo, milhares de pessoas dentro da igreja praticando algo que ele acredita que é certo, mas não detém o conhecimento, o verdadeiro conhecimento da palavra, para descobrir que aquilo não está certo. Então, o maior perigo não é o pecado em si. O maior perigo é aquilo que tem a aparência de que é certo. E é para isso que nós precisamos estar preparados. São coisas que têm entrado e desvirtuado o genuíno evangelho. São aqueles que têm usado o evangelho para fins próprios. E muitos de boa fé têm acreditado, praticado e até defendido essas coisas. Então, amados, a sua construção, ela será sólida quando você estiver preparado para se desviar dos ensinamentos que são colocados como ensinamentos verdadeiros, mas que no fundo não são verdadeiros. Eu acredito que, não vou nem exagerar, mas eu acredito que 80%, de 80% a 90% da igreja está preparada para se desviar do pecado que é pecado, das tentações, das provações, do mundanismo, mas eu acredito que, se nós formos avaliar quem está preparado para se desviar das falsas doutrinas, esse número vai cair e vai cair bastante. Portanto, a construção, para ela ser sólida, ela requer um conhecimento muito mais do que esse conhecimento comum. Precisamos sair da média, que sempre o pastor fala, precisamos sair da mediocridade. Precisamos sair apenas, deixar de sermos apenas na média. Nós precisamos crescer um pouco mais, buscar um pouco mais, estudar um pouco mais, conhecermos um pouco mais. Essa tem sido a grande preocupação, acho que foi
Segundo foi terça-feira, eu estava conversando com o Zoênio, meu irmão, sobre isso, não é? E ele disse, não, mas isso tem que acontecer, aliás, isso não é de hoje, isso já acontece desde os tempos da Bíblia, é verdade, acontece. A parábola do trigo e do joio é o quê? É isso, né? Estavam aonde o trigo e o joio? No mesmo campo. O que é o joio? É algo bem parecido com o trigo. É os ensinamentos que é bem parecido com ensinamentos verdadeiros que estão sendo passados. E tem enganado a muitos, tem desviado muitos do verdadeiro propósito. Com esses, Satanás não é bobo de chegar lá e levar pecado, que tem aparência de pecado para ele. Certo? Já está lá. Esse está tranquilo, com esse ele não mexe, né? Com esse, se ele puder até ajudar, ele ajuda. Porque esses são os mais difíceis. É aquele que estão fazendo algo, acreditando que é certo, mas que não é certo. É o joio que está no meio do trigo. Quando Jesus se referiu à construção sobre a areia, certamente ele não estava falando de pecados deliberados, e sim da falta de conhecimento sobre o evangelho genuíno e transformador. Porque para que o evangelho seja verdadeiro, ele tem que produzir o quê? Transformação. Ele tem que produzir mudança de vida. Ele tem que produzir atitudes diferentes. Ele precisa produzir amor, ele precisa produzir arrependimento. Ele precisa produzir um novo estilo de vida. Ele precisa produzir uma nova forma de falar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ser, uma nova forma de viver, uma nova forma de olhar para o mundo. O evangelho, quando ele é genuíno, ele traz uma transformação interior, aquela transformação que vem de dentro para fora. O evangelho, quando ele é realmente genuíno, quando ele é realmente transformador, ele cria uma blindagem sobre pecado, mas muito mais do que isso, ele cria uma blindagem sobre os falsos ensinamentos, sobre as falsas teologias que têm sido passadas. A pessoa que tem o evangelho genuíno, ele dificilmente será usado, dificilmente ele será explorado por alguém, dificilmente ele será enganado por alguém. Então, quando Jesus está falando sobre a construção sobre a areia, ele não estava falando de pessoas que vivem praticando pecados, os conhecidos como pecados morais. Até porque ele estava falando isso para a igreja. Ele estava falando de pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm a capacidade de conhecer qual é o verdadeiro evangelho. O evangelho que produz a transformação, o evangelho que traz o arrependimento, que é o retorno à origem, o evangelho que faz você viver a metanoia e faz você viver o techuvá, retornar aos propósitos de Deus, retornar às origens, retornar para aquilo que o homem, para o qual o homem foi criado, que foi servir e adorar a Deus, em espírito e em verdade. O evangelho que produz a firmeza, a solidez necessário para que a nossa construção seja sólida e inabalável. Portanto, o tema da mensagem é, não está mais aí? Construindo sobre a rocha. Como é que está a sua construção? Ela está realmente firmada na rocha? Ela tem os alicerces para que, vindo a tempestade, ela não desabe? Ela tem os alicerces para que, vindo a construção, ela não desabe? Ela tem os alicerces que vai sustentar para que não haja fissuras, rachaduras na parede? Tudo isso nós temos que nos preocuparmos, amados. Vai muito mais além do que o pecado moral, do que os pecados deliberados. É muito mais além do que isso. Uma construção sobre a rocha é o verdadeiro conhecimento do que é o verdadeiro e genuíno evangelho. Amém? Que Deus possa lhe abençoar, que a nossa construção seja realmente firmada na rocha, e esta rocha é Jesus, e este Jesus, ele não pode
ser desvirtuado, como vem sendo nos últimos tempos, como foi do início, mas nós estamos vivendo esse tempo e nós temos que falar sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. Uma desvirtuação completa e complexa do Evangelho. Por que completa? Porque vem mudando além do que vinha acontecendo. E complexa, por quê? Porque muitas pessoas não estão nem se atentando para o que tem acontecido nos últimos dias com o Evangelho de Jesus. Deus possa aplicar essa palavra em nosso coração. Amém?